Após a desistência da missão na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, qual seria o futuro de João Marcos? A Bíblia apresenta um outro jovem que foi ter com Jesus e desistiu de seguir a Jesus. E a Bíblia nunca mais falou nele. Sumiu na história. Será que vai acontecer a mesma coisa? Aconteceria a mesma coisa com João Marcos? Ou ele teria uma segunda chance? Qual seria a nova chance de João Marcos? E Deus tem nos dado outras chances. Quantas chances o Senhor tem nos dado? Vamos ver essa segunda chance dada a João Marcos. Está no livro de Atos, no capítulo 15, dos versos 36 a 39. Eu vou ler os versos. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos de todas as igrejas às quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. O que Paulo queria fazer, juntamente com Barnabé? Voltar naquelas igrejas que foram estabelecidas na primeira viagem missionária. Mas veja lá o verso 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Veja, nova chance. Era o primo. Barnabé queria dar uma nova chance ao seu primo mais jovem. Queria que a confiança fosse renovada. Veja o espírito de Barnabé, dar uma chance nova àquele que havia desistido. Mas o que aconteceu com Paulo, irmãos? Veja. Mas Paulo não achava justo levarem aquele a quem se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Paulo era duro, irmãos. Ele falava assim, não, ele não acompanhou no trabalho inicial, o que ele tem que ir agora verificar conosco como estão as igrejas? Paulo não podia confiar em um desertor. Paulo não estava tranquilo para levar João Marcos. Mas o que aconteceu então, irmãos? Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Ora, Paulo e Barnabé eram companheiros de missão. E agora, por conta de João Marcos, eles discutiram de uma maneira que houve a separação entre eles. Paulo era intransigente, não mudou de opinião. Então Barnabé levou consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Coisa incrível, irmãos. 2 missionários da igreja cristã primitiva, 2 homens de Deus, inspirados e movidos pelo Espírito Santo, agora eles se separaram por conta de um confiar, querer dar mais uma chance a João Marcos e o outro não. Como é que o Espírito Santo, irmãos, pode agir numa situação dessas? É incrível, irmãos, ver como o Espírito Santo conserta as coisas. Quero ler com vocês um verso de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo e Barnabé eram chamados segundo o propósito de Deus. Será que isso ia ajudá-los? Essa separação ia ajudá-los? Ajudou, irmãos. Ajudou, porque se não fosse a intransigência de Paulo e a separação, eles iam continuar uma equipe missionária só. Mas agora eram 2 equipes missionárias. Veja, todas as coisas concorrem para o bem. Essa intransigência, essa discussão, essa falta de, quem sabe, essa falta de entendimento fez com que agora houvessem 2 duplas missionárias. E Marcos, irmãos, como ficou João Marcos nisso? Ele saiu com Barnabé, foi para Chipre. E o que a Bíblia fala acerca de Marcos, depois desse período, depois dessa ocasião? Colossenses 4:10, o apóstolo Paulo falando. Recomendo aos crentes de Colossos para que recebam Marcos,
O apóstolo Paulo estava falando para a igreja, na carta aos Colossenses, estava falando assim: olha, recebam Marcos. Eu já falei sobre ele. Recebam Marcos. Ainda o apóstolo Paulo falando para Timóteo: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é muito útil. Paulo estava em Roma, preso, e ele está agora falando para Timóteo: quando você vier para cá, traz Marcos, porque Marcos me é muito útil. Mas era aquele a quem ele não tinha dado uma segunda chance, e agora era muito útil. Paulo escrevendo a Filemão, também apresentando Marcos e outros crentes como cooperadores. Marcos, meu cooperador. E veja como Pedro se refere carinhosamente a Marcos. 1 Pedro 5,13. O meu filho Marcos. É esse Marcos, irmãos, esse Marcos que desistiu. Esse Marcos que naquela primeira viagem missionária foi um fracasso. Se tornou agora um membro querido dos apóstolos. Mais ainda, se tornou o escritor da carta de Marcos, que serve para nós até hoje, que foi inspirado pelo Espírito Santo e que foi guardada pelo Espírito Santo para que nós tivéssemos o Evangelho de João Marcos nesses nossos dias. Veja o texto da nossa lição falando acerca da transformação de Marcos. Parece ter ocorrido uma profunda transformação em Marcos. Nessas passagens, nas passagens que eu li agora há pouco, Paulo indicou o valor de Marcos, o valor que Marcos tinha para ele e para o ministério. Paulo passou a considerá-lo como um de seus colegas de trabalho e desejava que Timóteo o trouxesse com ele. Pedro também teve um relacionamento próximo com Marcos. As cartas de Paulo e Pedro provavelmente foram escritas no início da década de 60. Portanto, 15 a 20 anos após a experiência relatada em Atos 15. Marcos claramente se recuperou do seu fracasso, quase certamente pela confiança que seu primo Barnabé depositou nele. Marcos era jovem, irmãos. Jovem quando aconteceu o seu fracasso. Mas Barnabé confiava nele. Assim é Deus conosco, irmãos. As transformações são sempre possíveis. Nós, muitas vezes, somos intransigentes com as pessoas que falham, com as pessoas que não cumprem o que estava combinado, com as pessoas que são fracas, não têm perseverança. Muitas vezes, e muitas mesmo, nós não damos uma segunda chance. Devemos dar uma segunda chance sempre que necessário. Primeiramente, irmãos, devemos dar segunda chance sempre para nós próprios. Às vezes, quando falhamos, desanimamos e não damos uma segunda chance. Você começou a fazer um curso, desistiu, fala, agora não dá para fazer mais, já passou 2, 3 anos, não dá para fazer mais. Você pensou em adquirir um bem, não deu, perdi a oportunidade, agora não vou fazer mais. Você fez um plano missionário e desistiu, e agora não quer fazer mais plano missionário, perdeu a confiança em você mesmo. Dê a você uma segunda chance. Dê uma segunda chance sempre que necessário também aos outros, aos filhos, aos familiares. Muitos pais não dão uma segunda chance aos filhos. E dessa forma, estragam um relacionamento, estragam um futuro, matam o futuro de alguém, de um filho, porque não dão uma segunda chance. Dê uma segunda chance aos amigos, aos empregados, aos irmãos da igreja. Nós devemos, irmãos, dar a segunda chance. Por quê? Porque o Senhor sempre nos dá uma segunda chance, uma segunda, uma terceira, quantas necessárias, para que a gente possa chegar perto dele, para que a gente possa ser salvo. Por que então nós, humanos, não daríamos uma segunda chance aos nossos semelhantes? Pense bem, você precisa de uma segunda chance, dê a você essa segunda chance. Algum dos seus amigos, dos seus próximos, precisam de uma segunda chance, dê essa segunda chance. E peça a Deus
para que na segunda chance, cada um de vocês, cada um de nós, possamos cumprir o objetivo desejado, possamos ficar felizes em cumprir a nossa missão. Que Deus esteja cuidando de cada um de nós. Ele está nos dando sempre uma segunda chance e Ele quer que nós também demos a outros quantas chances foram necessárias para a recuperação.